Bem-vindo às histórias de Ninar, onde grandes revolucionários se tornam histórias para entender como ideais se transformam em tragédias. Esta noite, vamos conhecer a mulher que disse que liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente, e foi assassinada exatamente por pensar diferente. Berlim, 15 de janeiro de 1919, 21 horas. Rosa Luxemburg, 47 anos, é arrancada de um apartamento onde se escondia. Seus captores não são soldados do Kaiser, nem agentes da direita conservadora. São Freikorps, paramilitares de extrema-direita, mas contratados e autorizados por quem? Pelo SPD, o Partido Social Democrata Alemão, seus supostos aliados socialistas. Rosa é levada ao Hotel Eden, transformado em quartel-general improvisado. Soldado Otto Hung, 22 anos, a espanca brutalmente com coronha de rifle até o crânio rachar. Tenente Hermann Souchon ordena transporte para a prisão de Moabit. O carro parte na noite fria de janeiro. No meio do caminho, para. Tenente Kurt Vogel saca a pistola. Atira na cabeça de Rosa. O corpo é enrolado em lona velha, jogado no canal Landwehr. Afunda no fundo escuro das águas geladas. Não será encontrado por 4 meses. Karl Liebknecht, seu companheiro revolucionário, é fuzilado separadamente na mesma noite. Corpo deixado no necrotério como desconhecido. 2 dos principais líderes da esquerda radical alemã, eliminados em questão de horas. Mas o detalhe mais devastador não é a violência do assassinato. É quem ordenou. Documentos posteriores confirmarão. SPD, Partido Socialista que Rosa ajudou a construir, autorizou ou, no mínimo, tolerou conscientemente a execução. Rosa Luxemburg era marxista convicta, revolucionária apaixonada, oradora magnética que hipnotizava multidões. Mas foi assassinada não por inimigos capitalistas de direita. Foi assassinada por socialistas que a viam como ameaça porque ela ousou pensar diferente. Lenin, o revolucionário russo que ela admirava e criticava em partes iguais, a temia mais do que temia burgueses, porque Rosa previu com precisão assustadora que revolução sem democracia interna se transforma inevitavelmente em tirania burocrática. Ela previu o stalinismo 15 anos antes de Stalin assumir poder absoluto. Sua frase mais famosa, escrita da prisão em 1918, resume tudo. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente. E a ironia brutal que nos assombra até hoje é que foi morta exatamente por exercer essa liberdade de pensar diferente dos ortodoxos do próprio movimento. Esta noite, vamos seguir a jornada de Rosa Luxemburg, de menina judia que mancava na Polônia, ocupada a doutora em economia em Zurique, de estrela do maior partido socialista do mundo, a presa política escrevendo cartas sobre pássaros, de fundadora do Partido Comunista Alemão a corpo, flutuando num canal. E vamos descobrir o que ela nos ensina sobre pureza ideológica, sobre cancel culture letal, sobre o momento exato em que aliados se transformam em assassinos. Por que isso importa em 2026, quando o autoritarismo volta globalmente disfarçado de justiça social? Porque Rosa nos deu o diagnóstico e pagou com a vida. Zamość, Polônia Russa, 5 de março de 1871. Numa família judia progressista, nasce Rosalia Luxemburg, quinta filha de Elias e Line Luxemburg. Pai é comerciante de madeira, mãe vem de família educada. São judeus seculares não praticantes. Falam polonês e alemão em casa, leem literatura europeia, consideram-se poloneses de origem judaica, não judeus que vivem na Polônia. Quando Rosa tem 2 anos, a família se muda para Varsóvia, buscando melhores oportunidades. E ali, na infância, acontece o primeiro trauma que moldará sua personalidade combativa. Rosa desenvolve displasia de quadril, doença que ataca a articulação entre fêmur e pelve. É mal diagnosticada, tratada incorretamente. A sequela será permanente. Perna direita fica 8 centímetros mais curta que a esquerda.
Rosa mancará pelo resto da vida. Na escola, o bullying é brutal. Crianças são cruéis com diferenças físicas. Rosa é chamada de aleijada, de capenga, imitada maldosamente. Ela poderia ter se retraído, se fechado em vergonha. Faz o oposto. Compensa corpo frágil com intelecto feroz. Estuda obsessivamente, devora livros, responde agressões com superioridade intelectual devastadora. Se não pode correr como outras crianças, será mais inteligente, mais articulada, mais implacável em debates. Aos 14 anos, esconde exemplares proibidos de Marx debaixo do colchão. Polônia está sob ocupação russa czarista. Literatura socialista é crime punido com exílio na Sibéria. Rosa lê à luz de velas, fascinada pela ideia de que história é luta de classes, de que exploração pode ser analisada cientificamente, de que trabalhadores podem se libertar. Em 1887, aos 16 anos, ingressa no Ginásio Feminino de Varsóvia, escola para a elite. Ali conhece outros jovens que formam células clandestinas do proletariado, Partido Socialista Polonês que organiza trabalhadores contra czar e contra a burguesia polonesa. Rosa se junta entusiasticamente. Participa de reuniões secretas, distribui panfletos, debate teoria marxista. Mas em 1889, polícia czarista descobre a rede, prende dezenas de membros. Rosa, aos 18 anos, está na lista. Família organiza fuga de emergência. Rosa atravessa a fronteira ilegalmente escondida em carroça de feno. Chega à Suíça com poucos pertences e nenhum plano concreto além de sobreviver e continuar lutando. Zurique, na década de 1890, é oásis para refugiados políticos e mulheres intelectuais. Universidade de Zurique é uma das poucas na Europa que aceita mulheres em cursos superiores. Rosa se matricula em 1890, estuda economia, direito, filosofia, ciências naturais. É aluna brilhante, mas também combativa. Questiona professores publicamente, debate ferozmente com colegas, recusa ortodoxias acadêmicas. Em 1893, conhece Leo Jogiches, revolucionário lituano 5 anos mais velho, carismático, dominador, obcecado por conspiração revolucionária. Eles iniciam um relacionamento que será intenso, obsessivo e profundamente tóxico por 15 anos. Leo a ama, mas precisa controlá-la. Rosa depende emocionalmente dele, mas se ressente da dominação. Em cartas que sobrevivem, ela escreve frases devastadoras. Sem você, minha vida não tem sentido. Com você é insuportável. Em 1897, Rosa completa doutorado em economia com tese sobre desenvolvimento industrial da Polônia. É raro para a mulher naquela época ter doutorado em qualquer campo, mais ainda em economia. Mas Rosa não quer carreira acadêmica segura, quer revolução real. E o centro da social-democracia europeia não é Zurique, é Berlim. Há um problema: cidadania. Rosa é polonesa russa, apátrida efetivamente, não tem direito de residir na Alemanha. Solução criativa. Em 1898, casa-se no papel com Gustav Lübeck, alemão desempregado que precisa de dinheiro. É casamento falso, transação comercial. Rosa paga, obtém sobrenome alemão e cidadania. Muda-se para Berlim. Berlim, 1898. O Partido Social Democrata Alemão, SPD, é maior partido socialista do mundo. Tem milhões de filiados, deputados eleitos no Reichstag, jornais próprios, escolas de formação política. É modelo para socialistas de toda a Europa. Rosa, aos 27 anos, mulher, judia, estrangeira, manca, com sotaque polonês forte, chega nesse ambiente dominado por homens alemães estabelecidos. E em semanas se torna sensação. Porque Rosa é oradora magnética. Voz clara, dicção perfeita, argumentação lógica implacável, paixão contagiante. Quando fala em assembleias,
Multidões ficam hipnotizadas. Ela não lê discursos preparados. Improvisa, responde a interrupções com réplicas cortantes, usa humor e sarcasmo devastadores. Em 1899, explode debate público que define sua reputação. Edward Bernstein, teórico influente do SPD, publica textos argumentando que socialismo pode ser alcançado por reformas graduais, não por revolução violenta. Parlamentos, sindicatos, cooperativas, legislação progressiva acumulada lentamente transformará capitalismo em socialismo sem derramamento de sangue. Rosa escreve resposta fulminante: reforma ou revolução? Argumenta que reformas dentro de sistema capitalista são ilusões que mantêm exploração intacta. Burguesia nunca entregará poder voluntariamente. Única solução é revolução proletária, que destrói Estado burguês e constrói novo. É posição radical mesmo dentro do SPD. Mas Rosa argumenta com lógica tão afiada que muitos se convencem. Ela vira estrela do partido. Viaja pela Alemanha dando palestras que lotam salões. Escreve artigos para a imprensa socialista que são lidos por milhões. Leciona na escola de formação do SPD, ensinando economia marxista e história de revoluções. Mas também começa a ser presa regularmente. Primeira vez em 1904, acusada de incitação à violência, por discurso considerado inflamatório demais. Passa meses na prisão. Sai, continua discursando, é presa novamente. Em 1905, revolução eclode na Rússia. Czar enfrenta greves massivas, protestos, motins. Rosa fica eletrizada, viaja ilegalmente para Varsóvia para participar. Mas revolução é esmagada brutalmente. Rosa escapa de volta para a Alemanha. Escreve análise que vira livro influente. Greve de massas, partido e sindicatos, 1906. Tese central: greve geral espontânea das massas, não partido autoritário de vanguarda, fará revolução. Operários organizados espontaneamente, sem líderes ditando ordens de cima para baixo. É crítica velada ao modelo que Lenin está desenvolvendo na Rússia. Rosa desconfia de centralismo excessivo, de partido que substitui classe trabalhadora. Entre 1910 e 1914, Rosa está no auge. Viaja incessantemente, escreve livro econômico monumental, A Acumulação do Capital, 1913, onde argumenta que imperialismo é estágio final do capitalismo. Países capitalistas avançados precisam expandir para colônias para encontrar mercados e recursos. Essa expansão inevitavelmente leva a conflitos entre impérios. Logo, a guerras devastadoras. Vida pessoal é turbulenta. Relacionamento com Leo Jogites finalmente termina em trauma emocional profundo em 1907. Rosa inicia novo relacionamento com Kostya Zetkin, filho de Clara Zetkin, feminista socialista famosa. Kostya tem 18 anos a menos que Rosa. Relação escandaliza alguns companheiros, mas Rosa não se importa com convenções. E então, em agosto de 1914, o mundo que Rosa conhece explode literalmente. 4 de agosto de 1914. Reichstag alemão vota sobre aprovar créditos de guerra. A Alemanha acabou de declarar guerra contra Rússia e França. Kaiser precisa de financiamento para a mobilização militar total. SPD, Partido Socialista que sempre proclamou internacionalismo proletário, que prometeu que trabalhadores de países diferentes nunca se matariam em guerras imperialistas, enfrenta momento de definição. Votação acontece. SPD vota massivamente a favor dos créditos de guerra. Apoia o Kaiser. Apoia a guerra. Trai décadas de retórica internacionalista em minutos. Rosa está na plateia, assistindo. Sente fisicamente o mundo desmoronando. Anos depois escreverá: naquele momento senti que tudo pelo que lutei, tudo em que acreditei desapareceu. Senti que estava sozinha. Socialistas franceses votam apoiar governo francês.
Socialistas britânicos apoiam Inglaterra. Socialistas russos apoiam czar. A Segunda Internacional, organização que unificava partidos socialistas de toda a Europa, colapsa instantaneamente. Quando o nacionalismo chama, trabalhadores esquecem solidariedade de classe e marcham para trincheiras para matar trabalhadores de outros países. Rosa reage com fúria. Em 1916, junto com Karl Liebknecht, deputado do SPD, que votou contra a guerra e foi preso por isso, funda a Liga Espartaquista, grupo clandestino que distribui panfletos anti-guerra, organiza greves, denuncia massacres nas trincheiras. Rosa escreve sob pseudônimo Június, publicando panfletos que circulam ilegalmente. A crise da social-democracia. Argumenta que SPD traiu classe trabalhadora, que guerra é assassinato em massa para benefício de industriais e banqueiros, que socialistas verdadeiros devem sabotá-la. Governo alemão aprende em 1915. Desta vez, não são meses, são anos. Rosa passará a maior parte da Primeira Guerra Mundial presa, primeiro em Wronke, depois em Breslau. E é ali, naqueles 3 anos de isolamento forçado, que lado inesperado de Rosa emerge. Rosa escreve centenas de cartas da prisão para amigas, Clara Zetkin, Sophie Liebknecht, outras companheiras. Cartas não são apenas sobre política e revolução. São sobre pássaros, plantas, literatura, solidão humana profunda. Rosa observa pela janela da cela um jardim pequeno. Passa horas identificando espécies de pássaros pelo canto. Escreve descrições detalhadas. Ontem ouvi o canto do chapim azul pela primeira vez este ano. É som agudo, quase metálico, mas melodioso. Chorei quando ouvi, não sei porquê. Outra carta. Vi um melro construindo ninho no arbusto abaixo da janela. A fêmea trabalha sem parar, trazendo gravetos e musgo. O macho canta do topo da árvore, como se supervisionasse. Me faz pensar sobre divisão do trabalho mesmo entre pássaros. Rosa lê vorazmente. Literatura russa, Goethe, filosofia. Mas também sofre fisicamente. Problemas crônicos de estômago pioram. Insônia brutal. Pesadelos recorrentes. Medo constante de que nunca será libertada. De que morrerá ali. Em cartas para Sophie Liebknecht, esposa de Karl que também está preso, Rosa escreve sobre solidão com vulnerabilidade rara. Há momentos em que sinto que não sou humana, que sou pássaro ou animal selvagem disfarçado. Quero voar para longe, desaparecer nas florestas, nunca mais ouvir sobre política, guerra, partidos. Mas mesmo no fundo do desespero, Rosa não para de escrever política. Da prisão em 1918, escreve texto que a destruirá aos olhos de muitos companheiros. Crítica devastadora da Revolução Russa de Lenin. Lenin e os bolcheviques tomaram poder na Rússia em outubro de 1917. Dissolveram a Assembleia Constituinte, eleita democraticamente porque não tinham maioria. Instalaram regime de partido único. Reprimiram violentamente outros partidos socialistas. Proibiram imprensa de oposição. Rosa, da cela na Alemanha, escreve análise que Lenin odiará, mas que será profética. Argumenta: sem democracia interna real, sem liberdade de imprensa, sem direito de dissidência dentro do movimento, Revolução Bolchevique se transformará em ditadura burocrática, onde partido substitui classe trabalhadora, e Stalin, ainda ninguém conhece esse nome, assumirá controle totalitário. E ali, naquele texto escrito em 1918, Rosa escreve a frase que a define eternamente: liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente. Não por fanatismo pela justiça abstrata, mas porque tudo que é vivificante, salutar e purificador na liberdade política depende dessa característica essencial. E a eficácia da liberdade desaparece quando a liberdade se torna privilégio. Lenin recebe cópia do texto, fica furioso. Chama Rosa publicamente de
Águia que às vezes voa mais baixo que galinhas, mas galinhas nunca voarão como águias. É insulto e elogio simultaneamente. Lenin a respeita intelectualmente, mas considera críticas perigosas e inoportunas. Mas Rosa estava certa. 15 anos depois, Stalin consolidará poder absoluto através exatamente dos mecanismos que Rosa diagnosticou. Partido autoritário que esmaga a dissidência, culto à personalidade, repressão brutal de qualquer pensamento diferente. Milhões morrerão em expurgos, gulags, fomes provocadas. Mas em 1918, Rosa não sabe do futuro. Sabe apenas que precisa sair da prisão. Guerra está terminando. A Alemanha está perdendo catastroficamente. 9 de novembro de 1918. Kaiser Wilhelm II abdica e foge para a Holanda. Império Alemão colapsa. Revolução eclode espontaneamente. Marinheiros em Kiel se rebelam, recusam ordens de ataque suicida final contra a Marinha Britânica. Rebelião se espalha. Sovietes de trabalhadores e soldados surgem em cidades. Berlim está em caos revolucionário. SPD assume governo provisório. Friedrich Ebert vira chanceler. SPD promete democracia, eleições livres, república. Prisioneiros políticos são libertados. Rosa sai da prisão após 3 anos. Está fisicamente debilitada, magra, doente, mas mentalmente mais afiada que nunca. Em 30 de dezembro de 1918, Rosa e Karl Liebknecht fundam oficialmente o KPD, Partido Comunista Alemão. Centenas de ex-espartaquistas aderem, mas desde o início, a divisão brutal sobre estratégia. Radicais querem copiar bolcheviques. Insurreição armada imediata, tomada violenta do poder, ditadura do proletariado. Rosa discorda veementemente. Argumenta que a Alemanha não é Rússia. A Alemanha tem indústria avançada, classe trabalhadora alfabetizada, tradição democrática. Revolução Alemã deve ser democrática, com sovietes eleitos democraticamente, não partido impondo ditadura. Mas Rosa está em minoria dentro do próprio partido que fundou. SPD no governo enfrenta pressão de todos os lados. Direita conservadora quer restauração da monarquia. Esquerda comunista quer revolução soviética. Gustav Noske, social-democrata que vira ministro da Defesa, toma decisão que manchará SPD para sempre. Noske faz pacto secreto com Freikorps, grupos paramilitares formados por oficiais e soldados desmobilizados do exército imperial. São homens brutalizados por 4 anos de guerra, humilhados pela derrota, sedentos por vingança. Muitos são proto-nazistas, antissemitas violentos, saudosistas do Kaiser, nos que os autoriza e paga para manter ordem. Em 5 de janeiro de 1919, revolta espartaquista explode em Berlim. Rosa era completamente contra. Achava prematura, mal organizada, suicida. Mas membros radicais do KPD ignoram suas objeções e lançam insurreição armada. Durante uma semana espartaquista, Berlim vira campo de batalha. Comunistas ocupam prédios públicos, jornais, estações de trem. Freikorps, autorizados por SPD, esmaga a revolta com brutalidade espetacular. Centenas de comunistas executados sumariamente. Prisioneiros torturados e assassinados. Rosa e Karl sabem que estão na lista. Se escondem em apartamento de amigos, mudando constantemente de endereço. Mas em 15 de janeiro são traídos. Informante revela localização para Freikorps. Hotel Eden, noite de 15 de janeiro de 1919. Rosa é interrogada brevemente. Comandante Valdemar Pabst, oficial que coordena a operação, já decidiu. Ela será executada. Não haverá julgamento. Soldado Otto Runge, 22 anos, gigante embrutecido, a espanca com coronha de rifle, golpes violentos na cabeça. Crânio fratura, sangue escorre. Rosa perde consciência. Tenente Hermann Souchon ordena que seja levada para a prisão de Moabit para interrogatório adicional.
Rosa é carregada semiconsciente para carro militar. Carl é levado separadamente. No caminho, em ponte sobre o canal Landwehr, carro para. Tenente Kurt Vogel saca a pistola, atira na cabeça de Rosa a queima-roupa. Corpo é enrolado em lona, amarrado com pedras, jogado no canal. Karl Liebknecht é levado para Parque Tiergarten, fuzilado, corpo deixado no necrotério como desconhecido. Versão oficial. Tentou escapar. Foi morto em tiroteio. Assassinos nunca serão punidos seriamente. Otto Runge receberá 2 anos de prisão por abuso no exercício de função. Será libertado em 1920. Kurt Vogel fugirá para a Holanda. Viverá tranquilamente até morrer de velhice. Valdemar Pabst, comandante que ordenou a execução, nunca será preso. Viverá até 1970, morrendo aos 86 anos, confortavelmente aposentado. Corpo de Rosa permanece no canal por 4 meses. Em 31 de maio de 1919, trabalhadores encontram corpo flutuando perto de uma comporta. Estado de decomposição avançado, mas identificação é possível pela perna deformada e pedaços de roupas. Funeral em 13 de junho reúne 100.000 pessoas. Multidões seguem caixão pelas ruas de Berlim. Alguns choram, outros celebram silenciosamente. Inimiga morta. Divisão brutal atravessa a esquerda alemã. E nos anos seguintes, algo perturbador acontece. Rosa Luxemburg vira ícone manipulado por regimes que ela teria odiado profundamente. Nos anos 1920, KPD alemão, cada vez mais controlado por Moscou, transforma Rosa em mártir oficial, mas censura textos onde ela criticou Lenin. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente. Desaparece de coletâneas publicadas pelo partido. Rosa é apresentada como bolchevique obediente, não como crítica profética do autoritarismo. Em 1933, Hitler assume poder. Nazistas queimam obras de Rosa em fogueiras públicas. Ela é judia, comunista, intelectual, tudo que nazismo odeia. Muitos ex-membros do Freikorps que a assassinaram viram membros da SS. Em 1949, Alemanha Oriental Comunista, regime stalinista alinhado com Moscou, faz de Rosa ícone de propaganda. Estátuas, escolas com seu nome, rituais anuais de homenagem. Ironia brutal. Regime totalitário que reprime violentamente dissidência usa como símbolo a mulher que disse que liberdade é liberdade de quem pensa diferente. A Alemanha ocidental capitalista a ignora ou demoniza como extremista radical responsável por caos. Trotsky, que também será assassinado por pensar diferente de Stalin, escreve: Rosa estava certa sobre quase tudo, e por isso foi morta 2 vezes. Primeiro com bala, depois com manipulação de sua memória. Mas o que Rosa realmente nos deixou não é sistema político perfeito. É diagnóstico devastadoramente preciso sobre como revoluções morrem. Rosa previu que revolução sem democracia interna real se transforma em tirania burocrática. Previu que partido que se considera único representante legítimo do povo assassinará a dissidência. Previu que quando liberdade vira privilégio de quem concorda, revolução se transforma em seu oposto. E em 2026, quando olhamos mundo dividido entre autoritarismos de esquerda e direita, entre cancel culture letais de ambos lados, entre polarização onde discordar virou traição, Rosa nos faz perguntas que não podemos evitar. Você tolera quem pensa diferente ou exige conformidade total? Quando crítica construtiva de aliados vira traição imperdoável? Quando lealdade ao grupo supera a busca por verdade? Quando justiça social vira desculpa para silenciar dissidência? Rosa diria: liberdade que não inclui liberdade de discordar não é liberdade, é conformidade forçada. Revolução que não tolera a crítica interna não é emancipação, é nova forma de opressão. Partido que assassina companheiros por pensar diferente não é vanguarda do proletariado,
é gangue autoritária. E ela pagou com a vida por dizer isso. Socialistas a mataram não porque fosse inimiga, mas porque era aliada que pensava diferente. E pensamento diferente dentro do grupo é ameaça maior que inimigo externo. Freikorps a espancou com coronha, atirou na cabeça, jogou no canal. Mas quem autorizou foram socialistas do SPD, que viram Rosa não como companheira equivocada, mas como perigo a ser eliminado. E assim, Rosa Luxemburg, 47 anos, doutora em economia, oradora magnética, mulher que observava pássaros pela janela da prisão e escrevia teoria revolucionária na mesma semana, desaparece nas águas geladas do canal Landwehr. Corpo encontrado 4 meses depois, reconhecido pela perna que mancava desde criança. Ela pensou diferente. Pagou com a vida. Mas estava certa. Previu Stalin. Previu gulags. Previu que revolução sem democracia vira pesadelo totalitário. E continuamos, um século depois, cometendo exatamente os mesmos erros. Silenciando quem pensa diferente, transformando aliados em inimigos por discordâncias, usando justiça como desculpa para autoritarismo. Talvez, enquanto adormece esta noite, você pense sobre as pequenas maneiras como exige conformidade de quem está ao seu lado. Como trata discordância como traição. Como pede silêncio de quem pensa diferente em nome de causa maior. E talvez perceba, desconfortavelmente, que liberdade de discordar não é luxo a ser concedido quando conveniente. É fundamento absoluto sem o qual qualquer movimento, qualquer causa, qualquer revolução se transforma inevitavelmente em tirania. Rosa sabia disso. Disse alto. E foi jogada no canal por aliados que deveriam protegê-la. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente, disseram antes de matá-la. Até a próxima história de Ninar. Boa noite.